Nos últimos meses, a região sul registrou vários casos de acidente de trabalho em diferentes setores da economia, muitos com ferimentos graves e até com mortes. Um cenário que chama a atenção sobre métodos de prevenção. E a gente vai acompanhar agora uma reportagem sobre isso. Um dos últimos registros foi em Timbé do Sul, quando um trabalhador de 36 anos caiu de aproximadamente 12 metros. Ele fazia a manutenção da rede elétrica e faleceu no local. Outro caso recente foi de um homem de 39 anos que ficou gravemente ferido ao fazer o conserto de um equipamento. Foi em uma olaria, no município de Sangão. Só neste ano, o 4º Batalhão de Bombeiros Militar, que atua em 25 cidades da região sul, atendeu aproximadamente 180 ocorrências. A gente contabilizou de janeiro até outubro, são cerca de 180 casos relacionados a acidente de trabalho que o bombeiro atendeu, dando uma média de 18 por mês, né? E na região do 4º Batalhão aqui, de Criciúma até Passo de Torres aqui, então a gente tem essa média mensal. Os acidentes mais comuns que a gente tem são quedas, entorses e cortes. O Ministério Público do Trabalho é o órgão que acompanha o aumento no número de notificações, recebe denúncias e fiscaliza. Acidente do trabalho, pela definição legal, tem uma definição na lei previdenciária, ele envolve tanto o que a gente chama de acidente típico, que é o que a gente conhece, eu brinco propaganda, né? Caiu, bateu, machucou. Então, teve torção, teve um corte, teve uma fratura, uma queda, né? São os exemplos do que a gente chama de acidente típico. E tem também as doenças que são decorrentes do trabalho, né? As doenças relacionadas ao trabalho. A gente ainda tem um terceiro caso, que é considerado acidente de trabalho para fins previdenciários, que é o acidente de trajeto, mas para fins trabalhistas, a menos que tenha alguma responsabilidade da empresa, não tem repercussão. Santa Catarina é o 5º estado brasileiro com mais registros de acidentes de trabalho. Só no ano passado foram 37 mil casos. Desses, 186 resultaram na morte de trabalhadores. Criciúma é uma das cidades com o maior número de notificações e o destaque é para os setores de indústria, comércio e construção civil. Segundo os bombeiros, alguns cuidados básicos podem evitar muitos desses casos. As quedas acontecem geralmente quando o pessoal faz trabalhos em telhados, instalação de ar-condicionado, equipamentos que precisam utilizar escadas, né? E a gente orienta, né, para que essas pessoas elas utilizem o EPI, que é o equipamento de proteção individual, façam pontos de ancoragem, faça travamento das escadas, faça o cuidado com as telhas, né, para verificar onde vai estar pisando, né? Isso aí, fazendo também linhas de vida, sempre estando fixado, né, em algum ponto. Além das quedas, a gente tem também a questão dos cortes, que é geralmente associado a manuseio de máquinas, a operação de equipamentos cortantes, que o pessoal não usa luva, às vezes tira os travamentos, né, dos equipamentos. Quando um colaborador sofre um acidente de trabalho, precisa haver investigação e responsabilização. O empregador ele tem a responsabilidade de indenizar o trabalhador, ou em caso de morte, a família do trabalhador. E aí, tanto pelos danos morais, né? Enfim, se tiver, por exemplo, uma amputação ou um caso de morte ou qualquer coisa que tenha alguma ofensa à honra, imagem, intimidade do trabalhador. E também os danos patrimoniais, às vezes pela perda da capacidade de trabalho ou pelos dias parados que aquela pessoa acabou não podendo trabalhar e teve um prejuízo no seu salário, né? no seu rendimento. O promotor reforça que o uso de equipamentos de proteção individual é importante, mas que o fator que precisa de mais atenção é o gerenciamento de riscos por parte das empresas. A lei ela tem uma hierarquia de medidas, né? E o equipamento de proteção individual é a última delas. Porque justamente ela é a mais falível, é a que mais está suscetível a uso inadequado, não colocou, esqueceu, tirou naquele momento. Então a lei ela já estabelece que os equipamentos de proteção coletiva têm prioridade. A gente verifica muitas falhas em relação a isso. É relativamente simples de entender, né? Se a gente tem uma medida que vai proteger todo mundo que eventualmente está exposto a uma máquina, por exemplo, o risco de que aquilo venha a falhar é muito menor do que se a gente tiver, por exemplo, 15 trabalhadores que precisam usar EPIs e um deles, eventualmente, não utilizar. Cada ocorrência é um lembrete de que o cuidado precisa vir antes do acidente. Por isso, a prevenção é o que garante que o trabalhador volte para casa em segurança.